Então eu fiz aqui, né, trouxe até os dizeres aqui, né, do nosso pai aí da orientação objeto, que é o Alan Kay, né, que ele fala justamente isso, né? Orientação objeto é a forma que eu faço a troca de mensagens entre os meus componentes, né? Protegendo essas mensagens, tendo o estado transacional dessas minhas mensagens, que tem um início e tem um fim. Então, o maior princípio da orientação objeto é você fazer com que um ou outro objeto se comuniquem através de troca de mensagem. É como se fosse um ser humano, né? Uma pessoa que quer interagir com outra pessoa, quer fazer alguma ação, ela precisa trocar mensagens, né? Mas como é que eu troco essas mensagens, né? Eu troco essas mensagens justamente porque essa é a grande ideia, a mensageria. Para quê? Para que eu tenha essa troca de mensagem de forma efetiva, que os componentes recebam essa mensagem e principalmente, né, que todos os elementos de hardware, de software principalmente, estejam preparados para receber uma mensagem, processar e devolver uma mensagem, igual uma pessoa, né? Ela tem que estar sabendo aquela língua, né? Saber falar aquela linguagem, ela ouve, né? Ela processa aquela mensagem e devolve através de outra mensagem. E a partir do momento que você tem um ecossistema, né, de pessoas e você tem esse ecossistema, todo mundo se falando, se comunicando, pode ser que o objetivo final que você queira aconteça de uma forma ou coordenada, né, ou até mesmo coreografada, que são dois temas que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, se você transformar o que eu falei de pessoas e transformar isso para software, é a mesma coisa. Então, sejam os componentes, sejam os softwares, sejam as aplicações ou as soluções, elas precisam se comunicar entre si através de troca de mensagens, para que eles recebam essas mensagens, processem e devolvem essas mensagens. Aí, obviamente, né, que tem várias maneiras de eu fazer essa troca de mensagem. Mas o princípio básico, né, que o Alan Kay, e vocês vão deixar ele super feliz aí, porque ele ganhou até o prêmio aí de Turing, né, alguns anos atrás, justamente pelo grande invento que ele fez, que foi justamente, né, o paradigma da orientação a objeto. Tá bom? Então a gente começa por aí, né? Então deixem na mente de vocês bem fixo que os elementos, né, principais que a gente tem de um componente, de uma plataforma, de uma arquitetura de aplicações é fazer as aplicações se comunicarem através de mensagens. A partir do momento que eu tenho isso, eu já tenho um grande início aí de um grande projeto, tá? Então muita gente fala, e se você buscar na literatura, obviamente, né, tanto o Alan Kay como outros papas aí, como o Code, o Jordan, né, o Coleman também, eles sempre vão falar justamente sobre sistemas, né? Que a troca de mensagem entre os objetos é importante. Mas eu gosto, né, para deixar bem fixo para vocês, não é a troca de mensagem, e sim a comunicação entre os objetos, né? Trocar mensagem com outro legal, mas a comunicação, porque não é simplesmente a troca. Quando a gente fala em comunicação, o software está criando a mensagem correta, ela está transmitindo a mensagem de forma correta, o outro elemento tem a garantia, ou eu mesmo, né, tenho a garantia que o outro elemento recebeu essa mensagem, né? Porque às vezes está conversando com alguém, você fala, você troca mensagem com um colega, mas você não sabe se ele te ouviu, você não sabe se ele processou a informação, se ele te deu atenção. Então, quando eu falo em comunicação, é saber passar a mensagem, mas ter a certeza. Fala aí, João, você ouviu o que eu te falei? Eu ouvi, Marcos. Você vai fazer aquilo que a gente combinou? Sim, eu vou fazer. Então, isso chama-se garantia da entrega da mensagem, né? E isso tem tudo a ver, quando a gente fala no âmbito aí mais de pessoas, tem tudo a ver também com o software, né? Não adianta você simplesmente transmitir e ser um grande gerador de mensagem para todos os softwares. Tem que combinar com o software que ele vai receber, que ele tem que validar aquela mensagem, por exemplo, né? Puxa, será que ele falou comigo mesmo? Né? Será que ele está falando numa língua que eu entenda? Puxa, será que eu entendi o que a pessoa quis, né? Ou o que ela me perguntou? Ah, então legal. Então a mesma coisa é o software, né? Você tem que fazer uma camada para que você receba essa mensagem, que você diz, né? Olha, eu garanto que eu recebi essa mensagem, eu vou processar.
ou eu não recebi a mensagem, ou a mensagem chegou distorcida, eu preciso que você reenvie essa mensagem novamente. Então, a partir do momento que você tem isso como premissa base, garanto para vocês que 50% da sua solução para trabalhar em real time já está garantido. Legal? Então, nós estamos começando bem lá da raiz, dos primórdios mesmo, né? Então, a comunicação nada mais é, né, o que a gente representou aqui nessa imagem, né? Eu tenho quem envia a mensagem, né, que é o objeto que é o emissor, e o objeto que recepciona, que basicamente é para quem eu estou passando essa mensagem. Aqui eu tenho a mensagem, que depois nós vamos esmiuçar um pouquinho como é que eu monto essa mensagem. Só que eu tenho aqui, isso aqui basicamente é uma troca de mensagem, mas quando eu falo, né, que eu tenho basicamente uma comunicação, aí entram esses três elementos que é de suma importância, né? Então eu preciso primeiro ter um canal de comunicação, né? Então, ter um canal de comunicação basicamente seria nas pessoas olhar para quem você quer falar, né? Citar o nome de quem você quer falar. Será que eu tenho um canal de comunicação com essa pessoa? No software, a mesma coisa. O software quer mandar uma mensagem para outro software, mas existe um canal já pronto para essa comunicação, né? O contexto dessa mensagem, né? O conteúdo que eu estou mandando para esse canal. Esse contexto é realmente conhecido entre ambos os objetos, né? E o código que eu desenvolvi, né, para eu poder garantir a recepção da mensagem, garantir a entrega, tá coerente, tá feito, ou eu esqueci de fazer esse código, tá? Então, quando a gente fala em comunicação, a gente não pode esquecer desses elementos adjacentes, né, ao processo de troca de mensagem, para que a gente saiba que realmente a comunicação está fluindo ou não. Legal? Mas tudo bem. E aí, Marcão? Então, no fundo, né, a comunicação entre dois objetos se dá para você representar uma realidade no seu business ou no seu dia a dia, né? Já diziam vários autores, né, os mais antigos, falando para que serve um software, né? Para justamente automatizar aquilo que você faz no seu dia a dia. Eu sempre falo para os meus alunos, eu falo para os meus amigos, para os meus arquitetos, se você quer entender ou fazer uma arquitetura coerente, entenda o cliente, como é que ele trabalha, o que ele faz no dia a dia. Se ele não tivesse um software, como é que ele faria? Como é que ele troca mensagens com outras pessoas ou outras áreas da empresa? E como é que é sequencializada essa troca de mensagem? A pessoa, quando recebe uma mensagem, qual a ação que ela toma? A partir do momento que eu tenho isso bem levantado, bem prospectado, eu estou representando a realidade do meu cliente. E transformar isso em software fica mais fácil, né? Eu tenho um entendimento como isso acontece, né? Nós vamos ver mais para frente, nas próximas lives, a gente fala de arquitetura de negócio. A arquitetura de negócio, de uma forma bem simplista, é fazer isso. É representar a troca de informações entre os elementos de negócio de uma empresa para que, dada uma sequência, eu represente um processo de negócio. Então é simples você fazer uma arquitetura, mas o simples é desde que você saiba como a empresa funciona. Mas às vezes você pode se questionar, puxa, Marcos, eu não tenho acesso a isso. O que me chega aqui basicamente é um documento, um descritivo formal aqui, ou uma especificação do que eu preciso fazer, né? Então eu sempre recomendo, faça um deep dive, mergulha, entenda como é seu cliente, como é que a sua empresa funciona, lê os requisitos, ficou com alguma informação dúbia ou não interpretada ali, marca uma reunião com o seu stakeholder ou com o seu usuário e converse, procure entender, por isso vai facilitar muito na hora de você fazer uma arquitetura. Isso tem que ser compreendido de fato.